Então, fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Peço para que você não pule sequer uma parte do vídeo. Aproveita para se inscrever aqui embaixo. Tem um botão escrito inscreva-se, é de graça. Deixe seu like também. Seu like é muito importante aqui para o canal e de graça também. E habilite o sino das notificações. Gente, eu vou direto ao assunto, porque nós temos um jogo amanhã contra a equipe do Fluminense no Maracanã. Muito importante, um jogo gigante e tem muita gente dizendo já que o Cano tá fora, que isso é um grande reforço pro Vasco, mas eu não acredito nisso. É clássico, sabe? É um jogo, vai ser difícil. O Fernando Diniz não é nenhum bobo no futebol, ele vai para cima do Vasco, ele vai tentar, né, propor o jogo. A torcida do Fluminense amanhã é a maioria no Maracanã, por conta enfim, da venda de ingressos, né, que o Fluminense só cedeu, respeitou a regra, né, entre aspas, como mandante. O Fluminense amanhã é mandante, vascaíno, então, em menor público e tudo mais. Então, amanhã eu vou falar já o time que eu escalaria e o porquê. O Fluminense tem John Arias, entre outros jogadores, o Ganso também, né, que joga muito bem no meio campo. O Fluminense é um time muito leve, que sai muito para o jogo. Então, fazendo até uma análise aqui, o time que eu, Eduardo, escalaria, e vou explicar o porquê. Deixa eu passar logo para você, sem mais. Vou ficar fazendo muito nariz de cera, não. O time que eu, Eduardo, escalaria, e vou explicar o porquê, tá, gente? Ó, iria com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, dupla de zaga com Léo e Robson. Robson Bambu tá indo muito bem, não tem por que sair do time. Lateral esquerdo é o Lucas Piton, meio campo, tá? Presta atenção, meio campo. Iria com o Rodrigo, Jair e o Orejano. Tá? Ah, Eduardo, mas por que vai com o Orejano? Porque é mais leve, habilidoso, como meia de criação. Tá certo? Acho que ele tem como exercer essa função muito bem, pelo estilo de jogo dele, pelo pouco tempo que eu vi jogar. Já a gente vai falar sobre isso também. No ataque, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Você vai perguntar, pô, Eduardo, mas sacaria o Andrei Santos, desculpa, e o Marlon Gomes do time do Vasco? Gente, ganharia, na verdade, duas excelentes opções no banco de reservas. Isso porque quando você, né, preenche o meio campo ali com o volante, com o primeiro volante, que é o caso do Rodrigo, né, com o segundo volante, que é o caso do Jair, e com o jogador mais leve, habilidoso, jogando mais à frente, encostando nos atacantes ali, que é o caso do Orejano, você consegue, e essa é a minha opinião, é assim que eu enxergo esse jogo contra a equipe do Fluminense, ganhar em velocidade e habilidade no contra-ataque, né? Porque o Fluminense sai muito, então você vai precisar dessa velocidade. O Jair não é esse jogador de velocidade, o Andrei não é esse jogador de velocidade, o Marlon não é esse jogador de velocidade pro contra-ataque. Ah, Eduardo, o Orejano é? Esse sim. Esse consegue puxar um contra-ataque, esse consegue armar um contra-ataque, até pelo que ele jogou na Argentina e agora como ele vem atuando pelo Vasco. Ele, assim como ele atua na beirada do campo ali na ponta, ele pode atuar também pelo meio, driblando e criando oportunidades para o Vasco. E por que eu estou falando isso? Porque o Fluminense sai muito para o jogo, propõe muito jogo, assim como o Atlético Mineiro fez, assim como o Palmeiras também fez, e o Vasco se deu bem, né? Então, amanhã é dia, na minha opinião, tá? Do Vasco, de repente, eu não sou técnico de futebol, não sou o Maurício Barbieri, tô deixando aqui a minha preferência, como eu escalaria o Vasco amanhã. Certo é que o Maurício Barbieri vai mexer nesse time, né? Ele vai mexer nesse time. E outra coisa, mais importante ainda, a CBF não liberou nem o Marlon, nem o Andrei. Ou seja, ele vai ter que trabalhar mais ainda para entrosar esse time para o restante aí, para essa sequência de até 6 jogos, na verdade, sem o Marlon e sem o Andrei, né? Então, assim, Eduardo, por que tá falando isso? Porque, poxa, gente, pensa comigo, se você tá sem os dois para essa sequência, você tem que encontrar uma solução para esse meio campo, né? E essa solução, acredito eu, que nós temos dentro de casa. Temos ainda o Barros, ainda que eu nem mencionei aqui, que pode ser também, de repente, uma boa alternativa para o segundo tempo. Ó. Segundo tempo contra o Fluminense, nós temos o Marlon no banco, temos o Andrei, aqui, claro, tá? Tô aqui sonhando, tá? Caso o Andrei e o Marlon fiquem no banco amanhã, você tem Andrei no banco, Marlon no banco, Figueiredo no banco, Eric Marcos no banco,
jogadores com capacidade técnica, velocidade para mudar alguma coisa no segundo tempo. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu no lugar, enxergando, claro, o Vasco, eu estou aqui como vascaíno, estou analisando como vascaíno, assim, querendo demais, né, e acreditando também demais nessa vitória contra o Fluminense, escalaria o Vasco desse jeito, né? E colocaria essas opções no banco. Por que eu estou dizendo isso também? Será que o Fluminense tem essa qualidade toda na zaga? Né, tá certo, o Fábio é um grande goleiro. Naquele primeiro jogo do Vasco contra o Fluminense no estadual, o Fábio, ele foi destaque, né, porque ele defendeu bolas difíceis e tal. E outra coisa, levantando até um pouco a bola do Pedro Raul. Gente, Pedro Raul é centroavante, não adianta que... tecnicamente, Eduardo, ele não vai driblar, ele não vai correr, tô dizendo velocidade, ele vai jogar dentro da área, como foi contra o Palmeiras, cabeceando, participando muito dentro da área. Agora, fora da área, não. Fora da área, eu acho muito para ele. Eu acho que a torcida, assim, aí eu tô me colocando, assim, como sempre, né? Como torcedor. Pô, como é que eu vou cobrar do Pedro Raul uma jogada de habilidade, driblando todo mundo e fazendo um gol de placa? Eu não posso cobrar isso dele. Ele não é esse jogador. Né? Ele veio pro Vasco, eu sabia que ele não era assim, você sabia que ele não era assim também. Agora, dentro da área, eu tenho certeza que ele vai funcionar. Porque ele é centroavante, porque ele é alto, ele vai saber fazer os gols de cabeça, ele vai saber finalizar. Ele sabe fazer isso muito bem. E assim como o Orejano também jogando ali no meio campo. Eu tenho certeza que vai funcionar. Você vai espetar o Gabriel Peck, que tá numa fase muito boa do lado direito. O Alex Teixeira é craque de bola pelo lado esquerdo. E você tem uma trinca habilidosa, uma pelo lado direito, outra pelo lado esquerdo. E o Orejano vindo pelo meio campo, flutuando ali. Ele não precisa marcar o tempo inteiro. Deixa ele solto ali no meio campo. Né? Acho que todo time tem isso, assim como o Claudinho era no Bragantino, né? Temos o Rafael Veiga, faz isso muito isso no Palmeiras também. Então, o Vasco tem essa condição, né? Eu acho que nós temos essa condição no elenco do Vasco também. O Barbieri entendendo isso, o Barbieri querendo, é claro que é ele que está dando treinamento, é ele que é o treinador do time, né? Ele vai, na minha opinião, conseguir ajustar esse time do Vasco para o início dessa temporada, e aí a gente vai conseguir, na minha opinião, fazer um excelente primeiro turno. Aí para o segundo turno, quando vierem os outros reforços e tal, sabe, tô até saindo já do jogo aqui, então finalizando aqui, eu iria com esse time contra o Fluminense, tá? Analisando aí. Aí para o segundo turno, pô, fiz um excelente, um exímio primeiro turno, beleza, aí vamos contratar, vamos trazer outros jogadores aqui para jogar, para atuar com a camisa do Vasco no segundo turno, mas de maneira pontual. Jogadores que chegam para jogar, jogadores que vou vestir, me dá a camisa do Vasco aí, me coloca no time, Barbieri, vou resolver a parada, vou resolver o problema. Por quê? Trazer mais no mesmo agora não vai adiantar. Trazer jogadores para número, né? Quero ter 30, 35 no elenco. Não, mas não resolve. Eu acho que agora a questão é realmente qualificar ainda mais o elenco do Vasco. Eu tenho certeza que nós temos essa condição, dá para fazer isso. O problema não é mais falta de dinheiro, isso é fato, né? Isso dá para perceber no clube, dá para perceber na principal investidora do clube, que é a 777, enfim, entre outros dentro do Vasco. Eu tenho certeza, mas certeza, que ano que vem nós estaremos, no mínimo, na Libertadores da América. Tá certo, gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Peço mais uma vez, por favor, de maneira muito educada, se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, habilite o sino das notificações. Amanhã tem transmissão aqui, amanhã tem jogo no Maracanã. Eu aguardo você aqui no canal Vasco Connect. Vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração e saudações vascaínas.